Olá, eu sou a Cristiane Lopes, jornalista e produtora de vozes. Opa! E aqui é Júlio Hazek, editor e idealizador do podcast Vozes. A ideia de fazer o Selvagens Vozes surgiu a partir da leitura do livro Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, que conta a história do maior hospício do Brasil, o Colônia, em Barbacena, Minas Gerais. No século passado, ao longo de décadas, histórias trágicas de vidas confinadas, marcadas pelo abandono, pela desumanização e, a partir daí, todo tipo de atrocidade. Entre as informações chocantes relatadas ao longo do livro, a de que cerca de 70% das pessoas que chegavam ao hospital de trem não sofriam sequer de transtorno mental. Eram apenas pessoas consideradas indesejáveis, inadequadas ou desajustadas para os padrões morais e sociais da época. A grande maioria era internada à força, apenas com um atestado médico ou com um pedido assinado por algum delegado. A situação faz com que a gente se lembre de uma fala do Michel Foucault, presente no livro A História da Loucura, publicado pela primeira vez em 1961, de que o sentido do internamento se esgota numa obscura finalidade social que permite ao grupo eliminar os elementos que lhes são heterogêneos ou nocivos a apenas um passo. Arbex descreve em seu livro os pacientes do Hospital Colônia, em Barbacena, no século passado, como epiléticos, alcoolistas, prostitutas, homossexuais, meninas grávidas de seus patrões, esposas internadas por seus maridos, mendigos, militantes políticos e também insanos. Outros eram apenas tímidos, diz. Uso abusivo de eletrochoque, fome, frio, doenças estavam entre as causas de morte, cerca de 60 mil, entre 1930 e 1980, segundo a jornalista. Também havia crianças, e foi assim, por décadas no século passado. Alguns desses personagens também estão no documentário Holocausto Brasileiro, feito a partir do livro homônimo de Daniela Arbex, que alerta, abre aspas, enquanto o silêncio acobertar a indiferença, a sociedade continuará avançando ao passado de barbárie. É tempo de escrever uma nova história e de mudar o final. Fecha aspas. Trazendo para o contexto do projeto Selvagens, a gente sentiu que deveria dar voz a pessoas que passam ou passaram por situações na vida que influenciam a saúde mental e repercutem não só no dia a dia delas, de familiares e pessoas mais próximas, mas na própria sociedade e de como lidamos com isso. Havia também uma demanda de contar um pouco da história dos 2 hospitais psiquiátricos de São José dos Campos, como um registro mesmo. As luzes das mudanças nas formas de tratamento dos transtornos mentais, ocorridas principalmente a partir do final da década de 70, com o surgimento da corrente pela reforma psiquiátrica brasileira, seus avanços também críticas. Nós entrevistamos, por exemplo, o Sr. Luiz Peagno, diretor do Hospital Francisca Júlia de São José dos Campos, mas que também tem vivência em serviço de prevenção ao suicídio por meio da escuta e tem uma fala muito interessante a respeito disso, do ouvir, da acolhida, de tratar o assunto da saúde mental de uma forma mais aberta. Então a sociedade tem que falar mais sobre a doença mental. Hoje as crianças, os jovens, as pessoas como um todo sofrem muito bullying, sofrem preconceito, não são ouvidas, não são acolhidas, né? São rejeitadas muitas vezes quando têm esses pensamentos, esses sentimentos. Então é no sentido de ouvir, de dar atenção e buscar ajuda de profissionais e de pessoas capacitadas para poder acolher e romper esse preconceito. A gente tem que romper essa barreira. E são várias as barreiras, como o medo de preconceito, da discriminação, da frustração, da violência, da dor de ver um ente querido numa situação de crise, ou até mesmo de perder esse ente querido. São diversos níveis de tabus que precisam ser vencidos, a começar pela própria pessoa.
E tivemos a oportunidade de ouvir e agora trazer essas histórias de vida, de protagonismo e solidariedade também. Há várias falas belíssimas em vozes, como a da psicóloga Silvana Pereira, do CAPSUL, de que ninguém passa por essa vida sem sofrimento psíquico. Alguns dos depoimentos e diálogos que colhemos entre novembro do ano passado e março deste ano são tão espontâneos que em alguns momentos parecem até som ambiente ou making off, mas foi uma decisão muito especial mantê-los, para mostrar que mesmo quando a gente tem um roteiro, uma linha editorial, o mais valioso pode se mostrar justamente no inesperado, naquilo que a pessoa não pensou em mostrar, mas saiu por uma questão de situação e escuta, e isso é muito gratificante. São histórias de vida guardadas por muito tempo, como é o caso da Kátia, de 41 anos, que teve hiperatividade na infância e passou por um episódio de internação involuntária. Tem a questão do bullying e da importância do cuidado em família, com a menina Thalita e a mãe dela, Débora. A reabilitação pela arte, com pacientes que passaram por um longo processo de internação e contaram com a ajuda da atriz e arte-terapeuta Adriana Marques. O psicólogo e professor universitário Rodney Costa também faz pontuações importantes em alguns podcasts como essa. O que eu acredito é que existem dispositivos de cuidado e vale a pena ser cuidado, sabe? A questão da terapia, a questão da própria medicação. A medicação, assim, é lógico que o uso abusivo tem que ser combatido, mas ela também é necessária. Mas o que ajuda, principalmente na loucura, é a pessoa se sentir pertencente, sabe? Eu acho que a pessoa saber que mesmo com essa característica dela, porque a loucura normalmente não é uma doença como um resfriado que vai e não volta, é uma parte do psiquismo da pessoa que a pessoa vai carregar. Entender que essa característica não impede dela poder namorar, poder trabalhar, poder fazer um monte de coisa, eu acho que é o ponto principal. Também vamos conferir em Vozes um pequeno apanhado histórico sobre a legislação acerca dos direitos das pessoas com transtornos mentais, do confinamento ao cuidado em liberdade, observações sobre a reforma psiquiátrica, CAPs e residências terapêuticas. É tempo ainda de falar sobre racismo estrutural, com a socióloga e professora Luciana Brauna, do Movimento Negro de São José dos Campos, e entender por que a violência doméstica contra mulheres virou um assunto de saúde pública que acomete especialmente as mais pobres e negras, com a Marcela de Andrade, do Centro Dandara de Promotoras Legais Populares. Saber também que orientação sexual é um assunto que cabe à própria pessoa, de que o nome social e a criminalização da homofobia fazem parte da trajetória de militância e esperança da comunidade LGBT local, com as falas da Kika Medina, e de como a internet pode também amplificar, fortalecer as vozes e proporcionar uma sociedade mais democrática, inclusiva e saudável. A série Vozes de Podcasts vai ao ar pela plataforma soundcloud.com/selvagensvozes. Serão 2 edições, ao meio-dia e às 17 horas, ao longo de 7 sextas-feiras, a contar dessa, do dia 24 de julho ao dia 4 de setembro. Logo mais às 17 horas, você confere uma lição contra o bullying. Esperamos que você goste, comente e compartilhe.